o Juventude por 4-0, não toma conhecimento do seu rival, não tem dificuldade nenhuma, controlou grande parte do jogo, brilhou a dupla de ataque, Caio Jorge e Gabriel Barbosa, os dois voando, jogando fino. Esse time do Cruzeiro promete trazer muita dificuldade, trazer muita competitividade. Com a chegada do técnico Leonardo Jardim, a maré virou e o Cruzeiro está jogando como música, é líder com 33 pontos, não tem dificuldade e a torcida canta: o líder voltou! Eu sou o Lucas Silveira, seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos falar da vitória do Cruzeiro sobre o Juventude 4-0 sem dificuldades, com o show do Gabigol. Faça o muque imediatamente, porque esse time do Leonardo Jardim tá jogando muita bola, ganhou com facilidade. Estive lá no campo, como vocês puderam ver, então vou comentar um pouquinho o que eu achei do jogo e os principais destaques aí nesse jogo, que o Jardim conseguiu poupar algum dos seus titulares, teve 6 mudanças, né? O Cássio por suspensão e os outros foram poupados, o que é muito importante nesse calendário do futebol brasileiro e nesse momento de reta final do Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil. Alguns times vão disputar a Sul-Americana, como não é o caso do Cruzeiro, que foi eliminado, mas que é muito importante saber dosar a minutagem de cada jogador. Agora vamos falar do jogo, porque o Cruzeiro começou tendo um pouquinho de dificuldade de furar a defesa do Juventude, que veio para defender. Juventude veio a Belo Horizonte para não tomar gols. A gente estava falando do pior visitante do Campeonato Brasileiro e o melhor mandante, então era meio óbvio que o jogo ia se desenrolar assim, mas as mudanças do Cruzeiro foram muito eficazes, no meu ver, principalmente o Eduardo, que tem sido um todo-campista, né? Tem jogado mais recuado como um segundo volante. No Botafogo ele era mais um meia armador, e o Marquinhos, eu achei ele entrou no lugar do Wanderson, ele não tem as mesmas características de marcação, de intensidade que o Wanderson, porém, eu achei ele muito bem na partida, foi voluntarioso, correu atrás das jogadas, foi muito participativo no primeiro tempo e é dele que sai o primeiro gol. O Caio Jorge tenta um domínio depois de um cruzamento do Marquinhos, que recebeu o passe do Eduardo, e depois o Christian, que estava merecendo esse gol, faz um gol. No segundo tempo, o Cruzeiro começa em outra rodagem, né? O gol abriu espaço para o Cruzeiro e o Juventude quis igualar o jogo na vontade, colocou o Gabriel Veron estreando pelo Juventude, estreando pelo time jaconeiro, e ele é ex-Cruzeiro, né? Então colocou um jogador ali pela ponta para colocar velocidade, para dar mais ritmo de jogo para esse time do Juventude. Não conseguiu. O Cruzeiro foi lá, apertou e jogou como música. Esse time do Cruzeiro tem umas dinâmicas de saída de bola muito interessantes, uma transição muito rápida. Então esse time do Cruzeiro tá dando trabalho, tá jogando igual música, e o mais importante não é por quanto venceu, mas sim como venceu. E isso o time do Cruzeiro tem mostrado que tem vencido com qualidade, com tática, com repertório, e vai dar muito trabalho nessa reta final do Brasileirão, porque agora é o líder, 33 pontos. Mas voltando ao jogo, no segundo tempo teve mais espaço, teve mais facilidade, e aí a gente contou com o brilho de Gabigol e de Caio Jorge para fazer um 4-0 magnífico. Primeiro, um lançamento do Fabrício Bruno, o Caio Jorge ganha na individualidade do Marcos Paulo, deixa o camisa 47, o zagueiro do Juventude, para trás na corrida, e aí só toca para o Gabigol dentro da área fazer o gol. Depois ele sofre um pênalti causado pelo próprio Marcos Paulo, e o Gabigol cobra, gol fantástico. Vocês estão vendo aí na tela agora, coloquei o que eu gravei do gol do Gabigol de pênalti, e no finalzinho do jogo, aí o time já estava muito mexido, as peças que eram poupadas entraram em campo, o Wanderson participa, dá o cruzamento pro Bolazzi escora, e Eduardo, que tinha começado como titular, fazer mais um gol e o Cruzeiro fecha a conta. Esse time do Cruzeiro tá muito interessante de assistir as dinâmicas. O Romero, na saída de bola, às vezes faz um terceiro zagueiro, por muitas vezes sobe como um ala direito quando o William fecha um pouco para o meio. Deu para ver muito de perto, deu para ver no campo muito de perto essas dinâmicas funcionando. O Gabigol não como um 9, mas sim como um segundo atacante, né, fazendo o papel do Matheus Pereira, o armador desse time, mas muitas vezes o Caio Jorge caía pelas pontas para receber, principalmente dá para ver no gol, no segundo gol, né, no primeiro gol do Gabigol e segundo gol do Cruzeiro no jogo,
que ele sai, recebe o lançamento e quem está dentro da área fazendo o papel de camisa 9 é o Gabigol. Então, é um time muito bem treinado que se beneficiou com a parada pro Mundial. Eu tinha achado que o Cruzeiro ia perder um pouco do ritmo. Vinha embalado, mas continuou jogando muita bola. Desde que voltou o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem 3 vitórias, um 4-1 em cima do Grêmio, um 2-0 em cima do Fluminense e agora uma goleada de 4-0 sem muita dificuldade contra o Juventude para ser cada vez mais líder, 33 pontos. Claro que o Flamengo ainda tem um jogo a menos, pode alcançar esse time do Cruzeiro, mas está se colocando como um dos principais candidatos ao título nesse Brasileirão, que se mostra muito complicado. Só um comentário que eu vou fazer aqui, porque os 6 primeiros colocados do Brasileirão nesse momento são Cruzeiro, Flamengo, Bragantino, Palmeiras, Botafogo e Bahia. São 6 times que temos aí 4 SAFs, o Cruzeiro, o Bragantino é SAF no grupo Red Bull, o Bahia é SAF no grupo City e o Botafogo é a SAF do John Textor, e Flamengo e Palmeiras, que são 2 times que são exemplo de gestão. Na minha visão, são 6 clubes que vão brigar muito forte nos próximos anos e principalmente nesse Brasileirão, e mostra que se Fluminense, Corinthians, Atlético, São Paulo, Inter, Grêmio, Vasco, todos os outros times não tiverem uma boa gestão, não vão competir. São 6 times que têm dinheiro, são 6 times que têm sido boas gestões até aqui, principalmente Flamengo e Palmeiras têm lucrado. A gente sabe que o dinheiro é o que tem mandado no futebol, boas contratações, bons investimentos, tanto no futebol quanto nas infraestruturas, e esses outros times têm tido dificuldade. É isso, era um vídeo rapidinho para comentar sobre o que eu achei da vitória do Cabuloso em cima do Juventude, uma goleada sem freio, Gabigol, Caio Jorge fazendo chover, Caio Jorge, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, e agora nesse último jogo com 2 assistências, então uma campanha espetacular do camisa 19 do Cruzeiro, dá pra gente esperar muita coisa. E no último Brasileirão a gente teve o artilheiro com 15 gols, que foi o Yuri Alberto e o Alejandro. O Caio Jorge nem passou o primeiro turno e já tem 12 gols, então vamos ter aí uma meta batida de 2024. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com aquele seu amigo cruzeirense e não esquece de se inscrever no canal. O vídeo falando aí sobre a vitória do Cruzeiro e, claro, o Cruzeirão voltou para a liderança depois de muito tempo. A torcida que tanto sofreu agora está colhendo frutos de um ótimo trabalho do Pedrinho e do Leonardo Jardim. Então, compartilha com seu amigo.